Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos muito alegres por mais uma vez estarmos aqui na casa do nosso Deus, a exaltá-lo e glorificar o seu santo e glorioso nome. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16. Glorificado é o nome do Santo Senhor Jesus. Para adiantar mais, nós vamos ler o versículo 25 em diante, até o 28 e 29. Tem como subtítulo: Sansão faz cair o templo de Dagom. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Podemos nos assentar, por favor? Irmãos, senhora, e nós ficamos muito perplexos quando nós recebemos o convite para ministrar a palavra. Eu costumo dizer que não somos diferentes. Eu só estou na presença do Senhor há 40 e poucos anos. Pouquinho tempo. Mais ou menos 43 anos. Entre não batizado, eu aceitei Jesus até batismo. Então. Mas até hoje, o pastor Henrique ainda passa aquele peso. Aleluia. Por quê? A responsabilidade é grande diante do nosso Deus. Porque nós não procuramos falar de nós mesmos, mas procuramos falar aquilo que o Espírito coloca na nossa mente, no nosso coração. E eu ontem fiquei meio, até podemos dizer, perturbado. Porque de manhã levantei bem, então foi daqui a pouco, eu ia até sair com a minha netinha, daqui a pouco comecei a passar mal, e foi o dia de cama. O dia de cama. Porque eu tenho um problemazinho de coração grande. E de vez em quando ele quer me causar surpresa. Mas eu não sei se foi o coração ou se foi Deus também me segurando para que eu ficasse meditando. E quando nós estamos parados, nós começamos a meditar mais ainda. Porque eu costumo dizer que a oração e a meditação não é somente no momento que nós estamos de joelho, aleluia, mas em todos os momentos nós devemos estar ligados com o céu, conversando com o nosso Deus. Aleluia. Agora até parei um pouquinho de tanta meritinha me chamar a atenção, que eu estava assim de vez em quando, meu Deus. E é o meu costume de estar sempre clamando por Deus, né? Mas eu gosto. Por quê?
A presença dele me satisfaz. A presença do Espírito Santo me alegra. Embora muitas vezes o meu rosto, os meus lábios não transmita, mas dentro de mim eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. E é tão bom quando nós sentimos, aleluia, a presença de Deus. A presença do Senhor nos alegra. Aleluia. Isso me satisfaz. Quando eu estou quieto, em campo, aleluia, ou andando até dentro do meu quintal e sentindo a presença de Deus. Aleluia, eu sozinho, caminhando, às vezes arrancando um capim, alguma coisa, ou cuidando de uma planta. Eu gosto muito das minhas plantas. Aleluia. Não é minha, mas quando daqui a pouco já não é mais minha, é dela. Aleluia. E graças a Deus por isso. Né? E quando está bonitinha, ela pega, bota na sala, bota na cozinha, bota no céu. Aleluia. Vai cuidando. Porque antes, quando eu trabalhava, eu trazia era buquê de flores. Mas agora eu não estou mais indo lá para baixo trabalhar, então eu planto. Eu planto as flores para ela. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas isso sempre nos alegra. E nós vivemos a nossa vida assim. Somente há 51 anos. Aleluia. Há 51 anos nós nos alegramos. Aleluia. De vez em quando ela me aborrecendo. E de vez em quando eu aborrecendo ela. Né? Mas é a vida. A vida é assim. A vida não é só flores. Aleluia. Romeu e Julieta só foi no filme, ou só é no filme. Porque a vida a dois é bem diferente. Aleluia. Nós temos nossos altos e nossos baixos, igual qualquer um outro. Mas superamos todos eles, graças a Deus. Aleluia. Graças ao nosso Deus, que nos conserva sempre assim. Aleluia. E nos alegrando na presença dele. Mas aqui nós temos um cidadão que antes de nascer, ele já foi separado por Deus como nazireu. Um homem chamado para fazer a obra do Senhor. Ele foi ensinado, ele foi orientado pelos seus pais, mas como ele, depois de adulto, vamos colocar assim, se rebeliou um pouco com os ensinamentos. Porque ele não poderia pegar qualquer mulher para se casar. Mas ele foi lá fora e buscou das mulheres os homens. Aleluia. E nisso já começou a fugir daquilo que Deus tinha de propósito na vida dele. E nós vemos que por causa disso, eu não vou dizer que aquilo não foi segundo também a vontade de Deus, porque conforme o pastor Henrique falou agora há pouco, Deus tem seus planos e suas permissões. E Sansão foi lá fora. E começou um homem que não poderia viver de qualquer maneira, com mentira, e já estava mentindo. Um homem envolvido, aleluia, com coisas que não era para se envolver. E nós vemos que chegou o momento que aquele homem, que era usado por Deus para arrasar com os filisteus, caiu na mão dos filisteus. Não vamos estar contando toda a história, porque é longa e requer um tempo hábil para isso. Ele caiu na mão dos filisteus.
Vamos para a parte que nós lemos. E quando cai na mão dos filisteus, os filisteus brincam com ele, zomba dele, escarnece dele. Aleluia. E nesse escarnecer, eles furaram os olhos de Sansão e levaram Sansão para uma prisão. Colocaram numa prisão. Ali ele passou pelo sofrimento, passou pela angústia, passou pelo escárnio, pela sua desobediência. E quantos nos dias de hoje passa por momentos difíceis por causa da desobediência. Deus manda fazer de um jeito e faz de outro. Ah, mas eu estou na presença de Deus. Está na presença de Deus, mas não está fazendo segundo a vontade de Deus. Está trilhando num caminho diferente daquilo que Deus chamou. E não podemos trilhar em dois caminhos. Ou seguimos o caminho reto ou o caminho tortuoso. Ah, mas eu estou dentro da casa de Deus. Está dentro da casa de Deus, mas está vacilante. Aleluia. E não podemos estar vacilante. A nossa fé e os nossos propósitos têm que estar firmados em Deus. Seguindo a orientação que o nosso Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, sobre a nossa vida. E Sansão, aleluia, passou por esses momentos amargos. Mas nós vemos que há um momento que a oração é respondida. Aleluia. Quando mandam buscar Sansão para brincar diante deles e eles se alegrarem pela infelicidade daquele momento de Sansão, porque o adversário muitas vezes quer se alegrar, aleluia, por um momento do nosso vacilo. O adversário quer se alegrar e ele brinca, aleluia, se alegra. E trouxeram Sansão e colocaram-no ali no meio para que fosse escarnecido, fosse zombado, aleluia. Onde está aquela força, aquele poderio, se acabou, aleluia. Muitos dizem que a força dele estava no cabelo, não estava simplesmente no cabelo, estava na obediência, estava no temor a Deus, aleluia. O cabelo era um símbolo, aleluia, de um nazireu. Ele não poderia cortar os cabelos, era um símbolo, para que todos vissem que era um homem separado, era um homem escolhido, assim como nós não podemos fazer as coisas que o mundo faz, porque somos separados por Deus, escolhidos por Deus, para que aonde nós passarmos, possam observar e dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E Sansão começou ali a alegrar aquele povo. Caminhava para um lado, caminhava para o outro, até o momento que ele pediu ao moço que o levasse até a coluna central, ou as colunas. E o moço o levou e ele pediu para que ele se encostasse à coluna. Ele não declarou o que estava na mente dele. Muitas vezes nós perdemos também porque falamos aquilo que está proposto no nosso coração. Nós temos que ter um segredo com Deus. E o segredo não pode ser revelado. É segredo. Pronto. Tem coisas que nem a minha esposa pode saber porque é um segredo meu com Deus.
E dela também com Deus eu não posso saber, só vou saber depois, aleluia. Que é concretizado aquele segredo, aquele propósito, vamos colocar assim. E quando aquele jovem coloca Sansão entre as duas colunas, Sansão se encosta, apalpa as colunas e começa a clamar ao Deus dos céus, o Deus poderoso. Aquele que tinha já separado desde o ventre de sua mãe, ou antes, aleluia, porque a promessa para Manoá foi antes, aleluia, de Sansão começar a ser gerado. E quando Sansão se encosta naquelas duas colunas, ele apalpa e estende as suas mãos, uma numa coluna e outra de outra. Aleluia. E o seu coração já quebrantado na presença do Senhor, conforme diz o Salmo 51, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Porque quando Davi pecou e chegou ao seu conhecimento, aleluia, pelo profeta Natan, aleluia, que ele havia pecado, ele quebrantou o seu coração e clamou ao Senhor pela misericórdia e dizendo, não retire de mim o teu Santo Espírito e volta a dar-me a alegria do teu Espírito Santo. Aleluia. E quando ele clamou, aleluia, o Espírito de Deus retornou, voltou, aleluia, a tomar Sansão de uma tal maneira, aleluia, que as forças retornaram, aleluia. Isso quer dizer, Deus não te despreza eternamente. Deus não me despreza eternamente. Quando nós quebrantamos o nosso coração diante da sua presença e clamamos com fé, aleluia, ele torna da alegria do teu Santo Espírito, aleluia. Mesmo que o nosso coração comece a querer nos condenar, maior é o Senhor do que o nosso coração, aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. E quando Sansão coloca as mãos naquelas colunas, aleluia, ele esforça aquelas colunas e começa a desabar aquele templo, aleluia. E todos os principais dos filisteus que estavam ali, aleluia, pereceram junto com Sansão. E muitos que estavam em cima do telhado, aleluia, quer dizer, na cobertura, aleluia, também muitos pereceram. Porque a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que naquele dia Sansão matou muito mais filisteus do que em toda a sua vida. A vingança de Deus sobre aqueles que zombam de você, sobre aqueles que estão à nossa volta, esperando a nossa destruição. Aleluia. Eles contemplam e veem a nossa vitória. E muitos não conseguem ver porque é ceifada a sua vida até antes. Porque poderoso é o Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Então nós vemos que a oração de Sansão foi respondida. Aleluia. Nós vemos que quando Davi clama ao Senhor, aleluia, lá no Salmo 51, a sua oração também é respondida. Ezequias, aleluia, quando estava com temor, porque vinha um grande exército contra ele, os filisteus vinham contra ele. E ele entrou em oração. Ele e o profeta Isaías entraram a clamar ao Senhor. Aleluia. E o Senhor pelejou por aquele povo. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Porque Deus pelejará por vós e vos calareis. Porque
Deus é o Deus de vitória. A guerra pertence ao Senhor. Então, se nós estamos em uma guerra e começamos a clamar ao Senhor, Deus entra na peleja. Quando clamamos a Ele e colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor responde à nossa oração. O Senhor responde ao nosso clamor. Nós vemos também, aleluia, no Novo Testamento, quando Paulo e Silas, ou Pedro, estava na prisão. Pedro, lá na prisão, guardado para ser morto. Aleluia. E a igreja clamava. A igreja clamava ao Senhor. E Pedro estava lá na prisão. Mas uma coisa que eu acho tão interessante, pastor Henrique, que ele estava na prisão sabendo que ia morrer no outro dia, mas a tranquilidade do homem foi tão grande que ele dormia desapercebido. Não estava nem aí com a situação. Eu vou morrer, já vou para a glória. Aleluia. Certamente ele já estava se alegrando. Certamente amanhã estarei na glória com o meu Deus. E a igreja estava reunida, clamando a misericórdia de Deus pela vida de Pedro. E Pedro estava lá dormindo. Mas Deus ouviu o clamor da igreja. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Ouviu quando a igreja clamava. Por isso que é bom a igreja estar reunida, a igreja está buscando, a igreja está aos pés do Senhor, porque Deus responde. Não responde somente pela minha causa, mas se Ele responde pela causa do pastor Henrique, Ele está respondendo a minha causa, porque somos irmãos, aleluia, e a vitória dele é a minha vitória, aleluia, a tua vitória é a minha vitória. E a igreja estava clamando. E quando é daqui a pouco, chega o anjo do Senhor e resplandece naquela prisão. A sua glória foi tão grande que chegou e tocou no lado de Pedro. Levanta. O anjo tocou no seu lado. Levanta. E ele se levantou e ele disse: amarra a tua sandália, cinge os teus lombos, pega a capa e vamos embora. E foram saindo. E a Bíblia nos diz que Pedro pensava que era uma visão. Ele estava caminhando ao lado do anjo, o anjo conduzindo e ele pensando que era uma visão. Pedro só se deu por conta quando chegou na rua, do lado de fora, que o anjo o deixou. Aleluia. Aí que Pedro foi sentir que realmente não era uma visão. O anjo do Senhor esteve ali e o tocou e o libertou das mãos, aleluia, do seu opressor. E ele foi, bateu a porta. E quando bate a porta, vem uma menina e atende. E quando Pedro fala, sou eu, a menina nem abriu a porta. Aleluia, voltou correndo e anunciou para os demais. Mas quando a bênção é maravilhosa, às vezes até a gente fica meio assim, ó. Meu Deus, é verdade? É verdade que isso está acontecendo? Aleluia! É verdade que está acontecendo isso? Ou estou sonhando? E os irmãos pensaram que era mentira até da menina. Mas quando vieram e viram, se alegraram com Pedro. Aleluia! Isso é muito bom quando nós nos alegramos com os nossos irmãos pela vitória. Aleluia!
quando agora o pastor estava falando pela vitória adquirida, aleluia, a alegria veio ao meu coração. Porque quantas lutas passamos? Quantas lutas passamos? Quantas perseguições? Aleluia. Quantos levantes? Aleluia. Mas Deus é o Deus de vitória. É aquele que ouve o nosso clamor e responde. Aleluia. Responde com vitória. Ah, mas está demorando. Espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, porque a vitória, por certo, virá. Não é no momento que eu quero, aleluia. Porque se fosse no momento que eu quero, talvez a vitória não seria no total. Aleluia. Deus não trabalha pela metade. Aleluia. Ele trabalha, aleluia, na sua totalidade. E nos concede as vitórias para que sejamos gratos a Ele eternamente. Em todos os momentos da nossa vida, exaltando e glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Por isso que a Bíblia nos diz que é necessário clamarmos, porque se nós formos ver, aleluia, o pastor falou sobre o nosso irmão Jó, aleluia. Muitos pensam que foi pouquinho o tempo que ele ficou com aquela enfermidade. A Bíblia não nos fala qual o período que ficou. Mas não foi pouquinho de chegar a uma porta, aleluia, da sua mulher, sua esposa, dizer: amor, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque ela, na verdade, muita gente critica, mas na verdade ela já não estava mais aguentando aquele sofrimento. Porque quando, vamos colocar aqui, se eu começar a sofrer, minha esposa sofre também, mesmo que ela não tenha nada, não tenha problema nenhum, pastor Henrique. Ela sofre angústia por ver eu sofrendo e não conseguir fazer nada. Aleluia. E muitos criticam, mas se ponha no lugar. Se ponha no lugar daquela mulher também. Vendo o marido, o corpo todo em carne viva, abandonado. O único amigo ou amiga que tinha era um caco de telha. Porque os amigos, tudo, foram embora. Enquanto você e eu estamos bem, digo financeiramente. Temos amigos, colegas. Eu vou lá na casa da irmã Alessandra hoje, vou tomar um café, porque o café lá é regado, pastor. Eu vou. Não precisa nem anunciar que eu vou chegar lá, já tem um café arregado lá. Temos amigos à vontade. Aleluia. Mas quando vem os momentos difíceis, todos fogem, todos se afastam. Aleluia. E até a mulher de Jó também. Ela não suportou aquele momento. Mas veio a grande vitória. Veio o momento da grande vitória. E a Bíblia nos diz que Jó, aleluia, depois de tanto clamar, ele teve filhos mais bonitos, filhas mais bonitas, aleluia. A sua riqueza foi multiplicada várias vezes, porque o nosso Deus é o Deus de restituição. Aleluia. Mesmo que o diabo, mesmo que o inferno, aleluia, se levante, maior é Deus, aleluia, para nos conceder a vitória. Aleluia. Nós vemos o caso de Ana, uma mulher sofrida, afrontada, aleluia, que está lá em 1 Samuel. Penina escarnecia dela. Era uma mulher sofrida, angustiada. Mas Deus concedeu uma grande vitória. Maior do que de Penina,
sem conta. Aleluia. Por quê? Deus deu a ela um dos maiores profetas, um dos maiores sacerdotes, um dos maiores juízes em Israel. Um homem que andou diante da presença do Senhor, do início até o fim. Aleluia. Um homem que exaltou o nome do Senhor todos os dias da sua vida. Então nós vemos que a vitória foi muito grande e valeu a pena esperar. O sofrimento foi grande, a angústia foi grande, mas a vitória foi muito maior, porque calou a boca de Penina, calou a boca daqueles que diziam, essa daí, ó, é uma árvore infrutífera. Aleluia. Deus amaldiçoou ela, porque naquela época a mulher que não gerava era como amaldiçoada por Deus, na visão de todos. Mas Deus glorificou o seu nome na vida e através da vida de Ana. Não somente glorificou, aleluia, no momento que ela gerava, porque ali já estava a glória de Deus. Mas quando, aleluia, nasceu Samuel, a glória resplandeceu. Aleluia. Por quê? Ali nasceu um verdadeiro homem de Deus, um profeta. Aleluia. Aquele que ia julgar Israel, que ia conduzir Israel. Por um momento, Samuel pensou que estava sendo rejeitado pelos homens. Mas Deus acalmou o coração dele e disse, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Aleluia. Porque Samuel conduzia o povo segundo a direção de Deus, segundo o propósito de Deus. E quando somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, somos também, aleluia, apontados, caluniados, mas não derrotados. Porque o nosso Deus é aquele que justifica, é aquele que mostra que verdadeiramente Ele é contigo e o seu nome sempre será exaltado através da sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido na tarde desse dia e que possamos, todos os dias da nossa vida, procurar. Porque é difícil. Eu sempre costumo dizer, é difícil obedecer a Deus. Eu tento ser obediente. Eu busco, mas é difícil. E algumas coisas eu consigo obedecer. Mas nem em tudo eu sou obediente. Mas que é isso, pastor? Porque o homem é falho. Não é, pastor Henrique? O homem é falho. E nós falhamos muitas vezes. Quando Deus manda eu fazer uma coisa, muitas vezes eu fico. E às vezes eu não consigo obedecer. Mas naquilo que eu me esforço, eu consigo obedecer. E Deus nos dá graça, nos dá virtude. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, meu irmão. Eu amo ouvir a palavra de Deus. E como o homem de Deus muito bem disse, nós não podemos sair da direção. Porque quando a gente sai da direção, a gente paga um preço. Mas, pastor, às vezes a gente sai da direção sim. A gente mete os pés pelas mãos, a gente faz escolhas erradas, mas nós precisamos ter um coração ensinável, como o de Davi. Se arrepende, recua e faz o que Javé deseja que façamos. Quem está feliz, diga graças a Deus. Vamos orar. Na Arábia, Nebecherebarácia,
A história de Sansão é uma história muito triste, porque ele matou mais com a sua morte do que durante o período que ele esteve em vida. Vamos orar, igreja? Vamos orar pelos pedidos de oração? Vamos orar pela tua casa? Vamos orar pelos seus filhos? Vamos orar pela sua saúde, que nem o pastor falou ali, aleluia, da sua saúde. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração ou feche os seus olhos. É mediante a sua fé. As irmãs orem aí pelos pedidos e eu vou estar aqui concordando. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui temos pedidos a fazer. Toma nas tuas mãos os nossos filhos, Senhor. Tu conheces o deitar e o levantar dos nossos filhos. E nós acreditamos que como o Senhor fez com que o filho pródigo se convencesse que precisava voltar para a casa do pai, toma nas tuas mãos esses filhos que estão afastados do caminho do Senhor, se deixaram levar pelos amores desta vida, se deixaram levar pelas circunstâncias desta vida, e um abismo foi chamando outro abismo, e hoje eles estão tão distantes que parece ser impossível haver a possibilidade de um retorno, mas a tua palavra diz que para ti nada é impossível. Deus que muda, Deus que liberta, Deus que cura, toma esses filhos que estão afastados dos teus caminhos nas tuas mãos. Senhor, toma nas tuas mãos aquele que está enfermo, aquele que já tem um diagnóstico. Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu é o Deus que cura, Tu é o Jeová Rafá, Tu é o Deus que cura. Sopra saúde nessa noite. A Tua palavra fala que aquela mulher estava há tantos anos no templo, na igreja, mas ela estava encurvada. Deus que dá saúde, nós oramos agora para que o Senhor troque o sangue, para que o Senhor troque o coração. Nós oramos agora para que o Senhor troque o útero. Nós oramos agora por cura. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, toma a nossa casa, toma o nosso cônjuge nas tuas mãos, toma os nossos vizinhos, a nossa parentela. Deus, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser organizado, eu coloco diante do Senhor. Toma esses pedidos de oração, toma as fotografias, eu apresento tudo diante do Senhor. Pai, nós perdemos o controle, Senhor. Nós perdemos o controle. Nós nos frustramos. Mas o Senhor nunca perde o controle. Senhor, nos ensina, varão, a esperar em Ti. Dá-nos paciência. Como diz os salmos, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Deus nos dá paciência. Remove toda inquietação, Senhor. Blinda o nosso coração, blinda a nossa audição, blinda o nosso olhar, porque Tu sabe que muitas das vezes estamos diante de provocações, estamos diante de palavras de afronta, estamos diante de situações onde a nossa fé é questionada. Pai, como Ana perseverou, alinha o nosso coração. Pai, está aqui esse casal
que tu sabe como eu amo a vida desse casal, mesmo a gente não estando tão juntos. Que o Senhor abençoe a tua serva Merentina, que o Senhor abençoe o teu servo Ildefonso, que o Senhor dê saúde para esse casal, que o Senhor dê alegria para o seu casal, esse casal, Pai, que os seus filhos, que os seus netos, Pai, que aquela casa esteja diante do Senhor. Cuida deles desde o momento que eles se deitam até o momento que eles se levantam. Que o Senhor traga alegria para os teus filhos, Senhor. Que o Senhor traga alegria para os teus filhos. E como diz o profeta Joel, que eles continuem sonhando e que eles continuem vivendo o que o Senhor tem permitido que eles vivam e que eles experimentem. E que o Senhor manifeste a tua glória. E que eles vejam a bênção do Senhor sobre sua casa, sobre sua posteridade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode...